Retomando então, conversa de peso de hoje com meu amigo Diogo Rossi, coordenador da Rádio Grenal. Já no primeiro bloco, né, contou um pouquinho aí da trajetória pessoal, infância, adolescência, a união com a dona Joellen, também como surgiu o jornalismo na vida dele, essa paixão. E aí, formado na Unicinos, tu na verdade começaste na Grenal antes de se formar, né? Começaste como estagiário. Eu comecei minha vida no jornalismo mesmo no Ministério Público. Olha só. Trabalhando na assessoria. Na assessoria de imprensa. Do Ministério Público eu fiquei 6 meses e de lá eu fui para a Rádio Gaúcha. Tu teve uma passagem pela Gaúcha também. 1 ano na Rádio Gaúcha, aí Tava acabando meu estágio, na verdade, lá e tinha uma oportunidade para ser contratado. Aí teve alguns problemas, não deu. Sim, normal. Coisas internas. Exato. Né? E aí eu fui para Bandeirantes, a convite do Carlos Guimarães. Exatamente. Eu fui para Bandeirantes. Só que daí eu fiquei 7 meses só na Bandeirantes. Sim. Porque aí eu recebi um convite para ir para a Grenal, do Douglas Demoliner e do Thiago Suman na época. Douglas que hoje está na Gaúcha, Isso, né? Exatamente. E do Thiago Suman. O Thiago agora está seguindo as narrações em rádio web. Enfim, isso, né? exatamente. E aí eu recebi esse convite e fui. Eu fui para lá em 12 de dezembro de 2013, para a Rádio Grenal. Fui estagiário lá até 15 de dezembro de 2015. 2 anos. 2 anos. Período que o estagiário pode ficar permanecendo. E aí eu me formei junto com esse processo. Eu me formei no final de 2015. Olha só. E aí eu fui efetivado e aí houve uma troca de gestão, claro, né? Interna, não da direção. A direção continuou sendo da Marjana. Então houve uma troca interna que assumiu o Cristiano Oliveira, que hoje está na Rádio Guaíba, a coordenação. E em dezembro de 2015 o Cristiano assumiu. Um pouquinho antes, na verdade, de dezembro ele assumiu. Né? Eu não sei a data específica. E aí ele precisava de alguém que ajudasse ele. E ali eu comecei a ajudar ele. Ajudava na questão da logística das viagens, ajudava ele revisando a escala, fazia uma série de ajudas que ele necessitava. Claro. E em fevereiro de 2016 ele foi para a Rádio Guaíba. E aí ali eu me adaptei à vaga dele, fiquei e eu tô até hoje daí. Tá lá nesse trabalho que o pessoal, que bom, ele é coordenador, mas não sabe os pepinos que o cara tem que descascar. Para mim é difícil, assim, eu digo, até hoje eu acho que é difícil, porque eu acho que o cara que coordena uma equipe, ele tem que ficar longe dos holofotes da equipe. A equipe tem que brilhar mais do que ele. Exatamente. Então, assim, eu sou repórter também, então para mim é difícil fazer isso. Temos esse problema. Então, a questão é a seguinte, eu deixo as decisões mais importantes para a Marjana. Claro. Né? Todas as decisões são dela, eu não tomo nenhuma decisão sozinho. Mas as mais importantes são dela. Quem vai viajar, quem vai fazer tal jogo. Se é um jogo normal, um jogo de Campeonato Brasileiro, aí eu tenho a liberdade. Lógico. Agora, se é uma final, uma semifinal, você vai viajar para tal lugar, é tudo com ela. Eu nem me envolvo. Eu nem penso em chegar para ela e dizer assim, eu queria que fosse assim. Eu até debato com ela se eu acho que alguma coisa tenha que mudar. Mas fora isso, eu só recebo direto dela e comando. E faz andar. Exatamente. É porque eu também estou no processo de quem vai pro ar. Sem dúvida. Né? E eu não posso brigar com isso. Porque é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu sei fazer. Claro. Então eu deixo para ela decidir. E como é que foi para ti quando aquele sonho de garoto ainda, enfim, entrou no primeiro estúdio de rádio, falou a primeira vez no microfone, ou então como repórter, daí foi pro campo. Como é que foram para ti esses momentos de, na verdade, começar a viver o sonho que é o sonho de todo o profissional, ou né, quem está nessa área do jornalismo, quer poder participar, quer estar na linha de frente? Olha que máscara. Quando eu dou palestras, e é engraçado isso, às vezes eu dou algumas palestras, eu conto 4 coisas que me marcaram muito. A primeira foi meu primeiro boletim, que foi por telefone, dentro do estúdio da Rádio Gaúcha, numa parte externa assim, de trânsito. Não tinha ninguém para dar o boletim. E aí eles falaram assim, tu já deu um boletim aí, guri? E eu, olha, não, mas o que precisa fazer? Pegar essa informação de trânsito e entrar no ar, pode ser? Foi aceitei. Assim mesmo. Peguei o celular, me ligaram, o estúdio era assim, né? E aí na parte de fora do estúdio tinha uma porta, que tu passava aquela porta e ficava do lado de fora.
Ele é no segundo andar ali, então tem aquele terraço que tu podia caminhar. Isso. Eu fui para aquele terraço e fiquei ali, me ligaram, entrei no ar e finalizei. Então aquilo ali me marcou bastante, porque a primeira vez que eu entrei no ar, efetivamente na Rádio Gaúcha foi dessa maneira. A segunda vez que me marcou bastante foi quando eu fui para o campo, pela primeira vez. Foi, curiosamente, em Novo Hamburgo também, né? Foi no jogo do Inter, o Inter estava mandando o jogo em Novo Hamburgo, contra o São Luís de Juí. Sim. Então, gol do Ailon até, se não me falha a memória. E aí, aquela primeira vez ali para mim foi bastante marcante. E eu conto aquele jogo como minha primeira transmissão efetiva. Correto. Apesar de ter participado já na pela Band, Rádio Grenal. na Grenal. Apesar de ter participado na Band três vezes, como repórter de torcida. Eu já estava na transmissão. Claro. Mas transmissão de campo, aquela ali é a minha primeira, né? Curiosamente, quando o meu último dia na Band foi também a última rodada do Campeonato Brasileiro 2013, foi Inter e Ponte Preta em Caxias do Sul. O Bruno Ravazoli era o repórter de campo, passou mal. Bruno. Passou mal no fim do jogo. Só. E eu tive que descer para fazer as coletivas. Eu nunca tinha feito. Eu ia dizer, foi a tua primeira experiência. E eu já saí da empresa. E eu saí. A primeira e última, na verdade. A terceira coisa que me marcou bastante foi quando eu fiz a minha primeira viagem internacional. Sim. Que foi também com o Inter. Isso marca bastante, né? Foi com o Inter para Colômbia. Eu fiz Inter e Santa Fé. Porque eu fui sozinho, com todo o equipamento da rádio, para botar no ar. E se eu não botasse no ar, não ia ter transmissão. Meu Deus. Então ali marcou bastante. E a última, né, é a mais recente de todas, né? E eu agreguei a ela agora os meus pontos que eu gosto de contar, que é quando eu fui para Abu Dhabi, né? Pro Grêmio foi pro Mundial. Claro, essa experiência. E eu fui junto com. De ter ido lá. Fui junto para fazer essa cobertura. Minhas viagens internacionais tinham sido 30 dias na Argentina, depois essa da Colômbia, tinha ido ao Uruguai 2, 3 vezes, mas eu nunca tinha ido para a Europa, né, para outro ambiente. Então, né, bem, assim, eu guardo todos os segundos dessa viagem, porque ela é uma viagem que ela começa em Porto Alegre, passa pela Itália, vai para Abu Dhabi, volta e eu fico preso 3 dias na Argentina. Ah, exatamente. Teve essa situação ainda, né? Porque por eu fiquei uma greve geral. Isso, exatamente. Eu fiquei preso na Argentina por 12 minutos. 12 minutos. Tá brincando. O meu voo em Roma atrasou 1 hora por causa da chuva. Sim. Quando eu saí de lá, eu cheguei na Argentina e 12 minutos antes do momento que eu decolei, que eu pousei, Sim. começou a greve. Se eu tivesse chegado 12 minutos antes, certamente eu teria conseguido embarcar e chegado em Porto Alegre. Que situação, hein? E aí eu fiquei lá, eu, Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, o Ricardo Juste, né, do Correio do Povo, ficamos presos lá. Na Argentina 3 dias. Que maravilha. Tá bom pra ti? Que experiência. Diogo, e alguma história, algum momento que te marcou, dos publicáveis, né, que nem eu já brinquei anteriormente, que possa ser contado? Sabe que eu falava com colegas, né, principalmente os mais experientes, enfim, o pessoal, né, mais antigo, os veteranos, e todos falam algo interessante, e conversando também com o Silvio anteriormente, que talvez ainda, de alguma forma, se glamorize muito o jornalismo. Principalmente para quem está de fora, para quem é estudante, quem está querendo ser jornalista. Sim. Se passa uma imagem, puxa, que é o holofote, principalmente nas grandes mídias, né, lógico, da capital, tu tá lá com os grandes jogadores, fazendo grandes coberturas, viajando. Claro que essa parte excelente, maravilhosa do jornalismo, cativante. Mas e o dia a dia? E o correr atrás? E quando dá o problema e tu tá em outro lugar? Que nem isso aí, tu tem que ter, né, essa flexibilidade. Pô, chegou no lugar e agora eu vou ficar... Né, não sabia nem quanto tempo ia ficar preso lá na Argentina. Como é que eu vou fazer? Então, como é que se concilia esses dois lados? Assim? Ainda desse momento que, de alguma forma, se passa, né, esse glamour, entre aspas, do jornalismo, mas também o teu dia a dia, a realidade, o correr atrás. Como é que tu consegue trabalhar isso e passar muitas vezes até para quem pretende ser jornalista ou tem esse sonho também? E assim, ó,
vários momentos são de desmotivação. O cara se desmotiva. Exatamente. Porque às vezes não acontece como o cara quer, às vezes o cara não consegue fazer aquilo, às vezes tu não vai além daquilo que tu tá imaginando fazer e por outros motivos que não são os teus, né? Mas tem 2 momentos que eu guardo comigo que são bem marcantes para mostrar que se tu não quiser, tu não vai fazer isso. Tu tem que querer muito, senão tu não vai fazer. Quando eu chego na Rádio Grenal, 2013 para 2014, em 2014 me mandam para Pelotas, sozinho também, com uma mochila, minha mochila, cheia de equipamento dentro, e um rolo de cabo. Com 2 rodas de bicicleta, assim. Isso que o Diogo é jovem, né? Então quer dizer que tu já pegou essa experiência. Pronto. Quando eu terminei, me disseram assim, esse cabo aqui tá esticado alto. Eu estiquei o cabo alto, assim, eu deixei ele alto, não botei no chão. Porque pro chão ia ocupar mais espaço, né? Ia gastar mais cabo. Claro. Então eu deixei ele alto. O cara disse pra mim assim, ó, se tu deixar esse cabo aqui, quando a torcida passar, eles vão cortar. Claro, exatamente. Tive que tirar tudo, tive que botar. E aí, o meu cabo, que não era muito grande, se eu tivesse deixado alto, tinha dado. Como eu tive que deixar mais baixo para ocupar mais espaço, não deu. E aí, eu fiz tudo, fiz toda a transmissão. Não vale aqui falar quem foi, o que aconteceu, mas o Abel foi dar entrevista coletiva e eu disse na época para a pessoa que assessorava o Inter que eu não conseguia chegar lá. Eu não consigo chegar aí. Sim, porque o cabo não alcançava. Não tem como trazer o Abel um pouquinho mais para cá. E o Abel ouviu, e o Abel disse, eu vou. E ele disse, não, pode ficar aí, não tem problema. Bah. Eu tive que largar tudo ali e entrar pro celular. Sendo que eu tava assim, ó, como se eu estivesse aqui e o Abel tava aí, só que o meu cabo não ia até aí. Ele só tinha que vir um pouquinho pra cá. E pra ele não mudaria nada. E ele mesmo disse, eu vou. Cara, e aí tu pensa assim, ó, tu fez tudo pra estar ali e aí tu não conseguiu fazer o mais importante, que é depois. E é interessante isso, né, Diogo? As horas que a gente chega antes nos estádios, montar tudo e, poxa, aí tu vai pro ar e acontece situações como essas ou outras, né? Outras situações que já passamos juntos até em estádios, poxa, de momentos complicados e aí o repórter tem que dar um jeito de fazer andar. Porque nessa situação, e aí demonstra também a qualidade do profissional, poxa, na hora, bom, então já que não vai dar, eu vou entrar por telefone. Tu teve essa... Vamos resolver, né? Exatamente. A informação tem que chegar para o ouvinte. Eu acho que esse é o principal, né? Com certeza. Não tenho dúvida disso. O cara passa vários perrengues que, se no primeiro desistir, já não vai mais adiante. Exatamente. Tu tem que pegar e ir adiante. É o que eu sempre digo. Jornalismo não é para quem sabe fazer. É para quem quer fazer. Porque saber, tem muita gente que sabe. Sem dúvida. Mas tem que querer, porque não adianta tu saber. Tem que ter vontade. Né? E muito mais vontade do que muita coisa. Para a gente encerrar o bate-papo, o pessoal já está fazendo sinal, uma avaliação, né, como jornalista, do momento da dupla Grenal. Sim. Né, agora já parando aí para a Copa. E o Brasil, hein? O que tu projeta do Brasil na Copa do Mundo? Eu espero que essa parada da dupla Grenal seja benéfica para o Grêmio, porque o Grêmio está numa descendente física, com problemas, e não seja ruim para o Inter. Porque o Inter está numa ascendente, então eles vivem situações diferentes, né? Como extremos. Sempre no Rio Grande do Sul. Então né? eu espero que não seja ruim para o Inter, porque o Inter está se encaixando. Talvez 30 dias aí parados, 10 descansando, depois mais 20, possam ser muito bons, é óbvio, né? Mas, às vezes, dá aquela travada, aquela desencaixada do time que está pegando o molde, né? O time que não tem molde, tá se moldando aí. E o Grêmio só tem que remoldar, só tem que voltar. Então, uma parada é bom até para os ajustes necessários. E o Brasil, eu espero que ganhe, né? Porque... Confia no trabalho do Tite, eu confio. Eu discordo dele em algumas coisas, né? Com algumas convocações normais. Mas aí é porque todo mundo é um pouco de técnico, né? Levaria fulano, levaria o ciclano, levaria o beltrano. Mas eu torço que ele consiga, né? Eu acho que o Brasil viu, né, nos últimos dias aí algumas coisas acontecerem antes da Copa que ajudaram bastante o Brasil. O Brasil se tornou favorito pré-Copa, isso ajuda, porque não chega já pressionado, foi se pressionando ao longo do período. Ele foi construindo, esse momento, então
Só espero que ganhe, né? Tomara que ganhe. Se não ganhar, a gente sabe que no ano que vem, nas próximas Copas, tem possibilidade. Poxa, uma satisfação sucesso cada vez maior, viu? Sucesso para nós todos. Tá certo. Hoje tivemos uma conversa de peso com o grande Diogo Rossi, coordenador da Rádio Grenal. E claro, né, o homem tem, olha, 25 anos. 25. Nossa, tem histórias que... Se me deixa mais uns 40 minutos de programa, ainda não dá para contar tudo. Ele vai ter que voltar umas 8 vezes aqui para contar o restante das histórias. Conversa de peso volta no próximo programa.